Buonasera a tutti quanti, è con grandissimo piacere e onore che siamo in aria con il programma Le Frottole del FIFO 35 anni, adesso in YouTube, in podcast. Sì, un programma dove noi altri invitiamo gente per venire, dove che le persone le invitano per andare ai eventi e noi altri andiamo del buon. E qua l'essenza del programma, il proposito unico, è il primo, se parlare l'italiano, la vera lingua portata dai nostri immigrati italiani dell'Italia qua in Rio Grande do Sul. Sì, quella lingua che mi ho imparato con la mia nonna Pierina, con i miei nonni, con mio papà e con la mia mamma e anche con la mia famiglia che parla italiano e famiglia questa che la si è sviluppata tra i programmi italiani che ho presentato sul radio in questi 35 anni. Allora ti adesso ti è questo regalo, ti può assistere del divano contento che neanche un vedeletto dell'ordo, un strucconasso del vero cuore, grazie proprio del buon. Ma bisogna che noi altri sempre ringraziamo i nostri patrocinatori, Posto Toffoli, Marau e Villa Maria, rappresentanti dei Penei Continental, JL Energia Solar, perché o sol non manda conta, DS Lanches logo acima do Mercado Binda, MR Embalagens da Presidente Vargas, davanti all'antico bar della Bordina, con insieme noi altri anche Abracadabra in Marcia Giolo Decor, Piton Meccanica e Off-Road, Pigback Pedal Ship, se con quelli della Piton, menala! Ottica Pagili, a sua visão é a nossa missão, meu amigo Adair, 35 anni di esperienza della Santo Marchetto, Intermil, bairro Progresso. Dr. Moisés Cardoso, odontologia, seja lembrado pelos sorrisos que você espalha. Especialista em esviciar com Tosatei. Mena lá em Tosatei que dá um jeito, Strucon, Dr. Moisés Cardoso, Xlândia, o ponto de encontro dos amigos e da família toda. Insieme a noi anche HCR 50 anni, sondrio parlare del nostro ospedale Cristo Redentor che adesso ha 5 letti di UTI, è una conquista qua della comune di Marau. E anche Contabilità della persona del dottor Gilmar Bonenberger, sempre anche a Dio aiutare a mantenere viva la nostra cultura italiana. Bene, noi come che ho detto, presentiamo questo programma con l'unico intuito di mantenere vivo l'italiano e contare frottole. Sì, le frottole del FIFO, 35 anni, adesso siamo su YouTube, @frottole del FIFO. Curta, compartilha, si iscreve no nostro canale, vieni insieme con noi altri, e anche adesso che abbiamo il site dove noi altri mettiamo le stampe, mettiamo i film, i video, mettiamo tutto quello che noi altri facciamo e registro. Allora, frottoledelfifo.com. Dite sì il mio invitato, dite sì la mia invitata speciale, vieni insieme con noi altri, ma un programma italiano che si chiama Le Frottole del FIFO, bisogna avere frottole, allora quando noi altri giremo la raccoletta se perché vengono le frottole del FIFO, e se di andare amorose, cioè sto italiano, contento che neanche un vedeletto dell'orto, prima volta che lei della casa di amorosa, cioè conoscere la sogra. Solo che ha dato un piccolo sbaglio, lui è andato a cavallo perché una volta era il mezzo di trasporto e arrivando là, conosceste il sogro, la sogra, parla una cosa, parla quell'altra, giusta fare un per dei lavori anche perché bisogna fare una media là col sogro e con la sogra, solo che dell'anno sciata, mais o meno come questi tempi di adesso, piova che Dio mandea, tronate, saette, e gai piena Rio. E come che lui bisogna attraversare il Rio per andare a casa? Non è mia. E là il suo sogro che ha detto, non sta via preoccupate, no. Dormi qua a casa. Noi che abbiamo una muccia di quarti qua. La famiglia è grande, ma tutti si camaridai e ga sopra sola tosa, allora ga 7-8 quarti. Ma lui gli ha detto, ma suogro, prima volta che vengo qua a tua casa a dormire qua, ha detto, è del nostro costume. Va il sogro che ha detto, non sta preoccupate che mi sono di quei moderni, va detto. Va buono? Cioè piova di qua e piova di là, e la furba che mai l'ha detto, quando che il papà e la mamma ci hanno fatto sono, ti vieni là del mio quarto, verti a porta e vieni là, ha detto, allora smorosevole, e piova che Dio l'ha mandato. Quando che ascolta il sogro che comincia a roncare, che ha detto adesso è il colpo, e l'è andato. A solo che quando che si è arrivati a porta e l'ha aperta così, lui bel che senza robe, pronto per andare a amorosare con la donna, amorosa, un sciantison,
gasciarasso tutto così, e il sogro si è sbecciato e colpo così, te spawno, e lo ha guardato e ha detto, ciao, mio genero, sito drio fa diventare matto, fatto che? Lui ha detto, no, sogro e sogra, sono venuto a despedirmi, ciao por rio anado e va a casa. Ecco, ritorna con il programma Le Frottole del FIFO, 35 anni, e continuo a parlare di robe che noi altri che abbiamo cominciato, che noi altri continuiamo a fare, di quel che ancora vi mostreremo quanto in questo programma. Allora, curta, compartile, si iscrive al nostro canale, manda per gli amici, quelli che piace di parlare italiano, il dialetto veneto, la lingua imparata dai nostri nonni, @Frottole del FIFO, e varrete del nostro site, che là che tutte le informazioni. Frottoledelfifo.com, se così, di che era devo parlare? Ho parlato che sono andato per la prima cena italiana qua nella comune di Marau a 37 anni di Rio, e continuo in questa anche andando dove chi mi invita, che sono andato nel primo Festival Nazionale del Salame e continuo ad andare, e sono andato anche nel primo culto italiano, sì, a invito del pastore Edoardo de Almeida, della Chiesa del Vanzeggio Quadrangolare, e l'anno passato abbiamo fatto il primo culto italiano, e questo anno abbiamo fatto il secondo culto italiano. Allora, c'è venuto là di stazione la pastora Lourdes e il suo sposo, il pastor Mauro, due persone importantissime per la Chiesa, due persone buonissime, che noi altri abbiamo avuto la grazia di conoscere in quel momento, a invito del pastore Edoardo, e là, allora ella che l'ha fatto il culto, ma me che ho fatto la traduzione. Allora, con la grazia del buon Dio, sempre, ho potuto partecipare anche di questo momento là della Chiesa, con tutte persone conosceste mie qua della comune di Marau, e gente che a tanto tempo neanche mi ha più vedeva, e là ho avuto l'opportunità. Allora che era la sindaca della comune di Marau, che era la regina della festa italiana, che era tanta gente importante là prestigiando questo evento, e con la grazia di Dio, a invito del pastore Edoardo e con il permesso anche della pastora Lourdes, del suo sposo il pastor Mauro, e abbiamo fatto un bellissimo culto italiano. Allora, secondo culto italiano, rento delle festività della 30ª festa italiana qua della comune di Marau, e ho avuto il piacere e tanto orgoglio anche di poter partecipare. Allora, in questo attimo noi altri vogliamo ringraziare ai patrocinatori dell'episodio Le Frottole del FIFO in famiglia, che stavolta è della Chiesa del Vanzeggio Quadrangolare, del secondo culto italiano. Rappresentando sempre Posto Toffoli in Marau e Villa Maria, Agromais, dove avete bellissimi fogoni a legna, sciappa di viero, sciappa di alluminio, c'è un capriccio, curva, te colarinho, dove c'è mia frete, là dell'Agromais e te mena il fogone, te lo dà pronto, se sol daghe fuoco, Clinica SID in Marau e Santo Antonio do Palma, se dove il rento della squadra dei patrocinatori del programma Le Frottole del FIFO in famiglia, Clinica SID. Siete tutti benvenuti,
Paludo Imóveis della persona del dottor Wagner Paludo, il primo patrocinador che ha detto no, se te vai a fare un lavoro per tutta la famiglia mi ti appoggio. Allora un truconasso, dottor Wagner Paludo, per in veicoli la tradizione che passa di papà per figlio, sempre anche con la porta aperta, un truconasso a famiglia Perin. Armazendo Tapete minha amica Mari, che adesso sei in nuovo indirizzo, te la Barão do Rio Branco, davanti della scuola Charruas, tem a linha de emborrachados também, para nos briciar. Raiz Agropecuária tem de tudo, e o que não tem tá para chegar. Lá te cati l'Estivai, te cati la butina bellissima, quella di coro, te cati i boné come quelli delle frottole del FIFO, quell'altro che porto quando vado via. Là della Raiz che sei di tutto, e quel che non che sei, i gabel che comandà e va a arrivare. Te l'ho detto mi è Raiz Agropecuária, allora un struconasso ai patrocinatori, quei che aiuta, quei che appoggia, quei che dà forza per noi altri, mettere in aria tutte le domeniche il programma Le Frottole del FIFO 35 anni e il quadro Le Frottole del FIFO in famiglia, che in questo attimo sarà presentato nella Chiesa del Vangelo quadrangolare della comuna di Marao, secondo culto italiano, con la pastora Lourdes, con il pastore Eduardo, con tutta la famiglia della Chiesa quadrangolare. Accompagniamo, Boa noite. Boa noite. Buonasera a tutti quanti. Buonasera. Agora sim, paz seja convosco. Amém. Che la pace sia con tutti voi. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus. Amém? Domandiamo in questo attimo la benedizione di Dio. Senhor Deus Pai, em nome de Jesus Cristo, Signore Dio nostro Padre, in nome di Gesù Cristo, ao Senhor oferecemos o culto desta noite em louvor a Ti pela Sua grandeza, graça e misericórdia. al Signore noi altri che offriamo al culto di questa sera in un attimo anche di ringraziare. E Te agradecemos pela semana que nos concedeu, pela oportunidade da vida, pela Tua proteção sobre a nossa casa e sobre a nossa vida. Ti ringraziamo per tutta la settimana, per la pace in le nostre case, per la salute in le nostre vite e per l'opportunità di un'altra volta essere poter Dio fare e ringrazio. Que o Senhor receba o nosso culto desta noite, em gratidão a Ti, que a Sua bênção se manifeste entre nós, é o que nós te pedimos. Amém, Jesus. E che Dio in questo attimo riceva con tanta gratulanza quel piccolo modo che noi altri siamo di fare un'altra volta per ringraziare tutto il buono che Dio manda per noi. Vamos aplaudir Jesus? Ecco, in italiano, un scioccaman per Gesù. Podemos assentar? Non vorrei neanche parlare in italiano, sentare tutti capiscono cosa che c'è. Bene, il pastor Eduardo Gabel che ringrazia Dio, prima di tutto, sempre si ringrazia Dio, ma anche
Siamo un attimo di noi qua, della Chiesa, del Vangelo quadrangolare, ringraziare a voi che si viesti qua per vedere tutto il bello che succederà in questa notte, ma anche a chiamare la regina della 37ª festa italiana della Comune di Marau e la sindaca Laura Bordion per parlare anche un pochettino e anche dare le parole per tutta questa gente che viene a prestigiare il culto italiano, che è una iniziativa del pastore Edoardo insieme a tutti gli altri che abbiamo concordato. Allora andiamo a ascoltare la regina quindi prima. A coragem de Deus que fez com que eles tivessem força para continuar. É o que nos mantém firmes quando a gente não tem mais perspectiva. Então, eu fico muito feliz aqui por terem chamado por esta celebração fazer parte da nossa festa italiana com um tema que condiz tanto com a fé, com a nossa espiritualidade. Um abraço ao pastor Eduardo por ter, então, organizado esse belo evento, a nossa prefeita Naura aqui, que está representando todo o Poder Executivo, e um abraço a todos vocês. E fica esse convite para que a gente pense na fé de uma forma mais carinhosa e pense no corágio, ou a coragem que faz com que nós continuamos. Buonasera anche della parte mia. Parlerò 2 o 3 parolette in italiano. Si capisce? No. E dopo lascio un messaggio in portoghese anche. Voglio ringraziare prima di tutto Pastor Eduardo da Igreja Quadrangular aqui de Marau por estar realizando mais uma vez o culto italiano. Quero saudar ao FIFO, que representa também, desde longa data, essa interpretação falando o italiano, que é a língua dei nostri antenati, del nono, della nona. Quem tem origem italiana vai compreender que existe uma língua que não é nem a portuguesa e nem o italiano gramatical, é o dialeto vêneto, esse que o FIFO fala tão bem e que serve de inspiração para os demais jovens. A rainha que está aqui do nosso lado, com essa desenvoltura, com essa comunicação, fazendo um trabalho extraordinário nas nossas escolas, para que também os pequenos tenham interesse de saber da sua origem. Por que celebramos uma festa italiana? Pastora Lourdes, mais uma vez um prazer poder ouvi-la. Eu que fiquei absolutamente impressionada com a sua palavra, com o seu entusiasmo no ano passado. Bem-vinda novamente a Marau. Grazie a lei. A rainha foi muito feliz de dizer o quanto é importante a gente ter coragem na vida, diante dos obstáculos, vereadora Josiane, diante das dificuldades, a gente não se deixar abater pelo medo, é enfrentar os desafios por mais duros e difíceis que eles pareçam ser. E quando a gente tem Deus, quando a gente tem fé, a carga, que às vezes é pesada, ela se torna mais leve nos nossos ombros. Então, existe um tripé muito importante da cultura italiana quando chegou para emancipar Marau, que era a religiosidade, a fé, o trabalho e a família. E junto com esse tripé, a coragem, ou o coraggio, que é esta palavrinha, que significa coragem, né? Dos nossos antepassados para fazer todo esse enfrentamento. Hoje Marau não é mais povoada apenas por imigrantes italianos. Todo dia chega uma imigração nova. E às vezes eu fico triste, FIFO, porque percebo que tem muito preconceito, especialmente com quem vem de outros países.
mas trago também uma reflexão do quanto sofreram os nossos que chegaram lá no passado, e se agora a gente for ter preconceito com quem chega para trabalhar com as nossas indústrias, para participar também da igreja, da entidade, para fazer a sua parte, né? Então eu deixo também como mensagem que a gente, enquanto Marau, sempre abriu muitos braços para todas as culturas, e juntos hoje nós não somos mais só italianos, nós somos descendentes de várias raças, e aqui cada um fazendo a sua parte a gente vai adiante. Para não me alongar demais, já sei que já falei quase muito, quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui e convidar a todos também para que prestigiemos o Café Colonial da Igreja Quadrangular nos próximos dias também, e agradecer porque vocês, através da iniciativa ali da liderança do pastor Eduardo, estão trazendo para perto da sociedade essa cultura que é bonita, mas que não é só dos italianos lá no passado. Hoje, como disse, a gente agradece e reconhece a importância e o trabalho de todos. Que Deus nos abençoe sempre na nossa missão, na nossa jornada, nos capacite, e que as futuras gerações, como estou vendo aqui na primeira fileira, também tenham curiosidade de conhecer a própria história, a história do município, e levar adiante esse legado, né, Theo? Um abraço a todos, muito boa noite. Mi racconti dell'amore di Dio? Come fai para sapere che Lui mi ama? L'amore di Dio è come il sole, non puoi vedere, sempre è no. Ma tu sai che nell'acqua è immenso, e più ti ama prima tu nascessi. Come fai para sapere che Lui mi ama? Lo dimostra tutti i giorni attraverso delle piccole cose, della naturaleza, degli amici, soprattutto del dono della vita e della preghiera. Anche quando le cose vanno male? Proprio ora, quando le cose vanno male, nei momenti difficili, Dio non dà forza per andare avanti. Non sai mai soli, il suo abbraccio lo protegge sempre. È bellissimo sapere questo, mi fa sentire al sicuro. Ricorda sempre, amore mio, sia una figlia preziosa e amata. Ovunque tu vada, l'amore di Dio sarà sempre con te. Grazie, Asma. Adesso leggere un poema. Luce di casa. Sotto il tetto di sta casa una luce splende e non si ferma mai. Nella fede che ne guida il cuore e che ne unisce nel suo amore. La famiglia è un dono del Signore, un altar in dove batte l'onore. Ari, mari, fiori insieme, coltivando il bene come semenza. Con le mani junte in preghiera, cattiamo forza ogni sera. Cristo è il centro del nostro cammino, che benedice il nostro destino. Unire il perdono e l'allegria, nessun peso né stancaria. Siamo tempio di grazia e di luce, che dai sempre della sua croce. Dio te protegga, ti benedica, stenda il suo volto su te, e la grazia tua a te voglia, e sullo sguardo paziente dia.
One, 1, 2, 3, 4, hey! Levanta sua mão para o céu. Meu Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoe a vida financeira de todos, bem como a vida profissional de todos. Signor nostro Padre, benedice in questo attimo la vita professionale di tutti quanti e anche mandas che Que a sua bênção seja transbordante e multiplicadora a todos quantos sentem no seu desejo de ofertar a sua casa nesta noite. Amém, Jesus. Amém. che la tua benedizione resti cada volta più grande e che la si moltiplichi in cada giorno e anche ringraziamo del cuore la tua presenza sempre insieme con noi. Agora essa canção que nós vamos cantar, traduz para eles, por favor. Nós vamos louvar o Senhor Jesus com uma canção que diz: como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, para chamarmos a atenção do Senhor Jesus, amém? Ecco, l'ha detto che questa canzone che va a cantare adesso in questo attimo, se per tutti quanti lo va, come che ha cantato Zaccheo, che la vai quanto più su meglio e tutti quanti lo va insieme, ecco. Ecco. Como Zaqueu, me fui engraçou e chamar sua atenção para mim. Me preciso de
Ecco, dopo bellissime apresentazioni, ora della pastora Lourdes verso qua per cominciare a pregare e portare avanti questi qua e no anche un pochettino delle parole di Dio. Se continuerà, buonasera. Buonanotte. Tutti sani? Stiamo bene o no? Sì. Ma se stiamo bene, quando sei fuori di qua, saranno tutti restaurati, perché questa notte parleremo di coraggio. Coraggio, andiamo avanti. Se continuarem ensaiando assim, provavelmente ano que vem eu já vou ser dispensado, porque todos já estão entendendo o italiano. Eles entenderam. Mica ho visto perché tu ti ridea quando ride così, ma chi capisce? É porque eles entenderam. Então, se nesta noite que nós vamos falar do tema coragem, da coragem, ao saírem daqui vocês podem ter certeza que quem ainda não foi abençoado será. Potete sentarvi tutti. Mi quando sono arrivata qua, gli ho detto a Lucusita, fa bene, perché ti senti piccolino di me. Quando ela chegou aqui, ela disse, olha, capricha, faça tudo certinho, que tu é bem menor que eu. Tinha vice-sindaco vindo no lugar di testo, guarda là, ringraziare un'altra autorità che arriva per prestigiare questa notte, il nostro vice-sindaco, vivo. Sapete perché che mi chiama Lourdes Rosina? Gobelli 63 anni adesso in agosto. E allora immaginate là il brio, 63 anni, e mi pare italiano, e scriveu lá, escreveu cosa que quiser. Então, se vocês querem saber por que ela se chama Lourdes Rosina e não Lourdes, como eu falei errado, é porque antigamente, imagina, né, há 63 anos atrás, as pessoas chegavam lá no escrivão para batizar os filhos, para fazer o registro, e era assim mesmo, eles escreviam o que eles entendiam. E allora mi pare, né, lei va là, c'è un gringo, e lo come il nome della Lourdes Rosina, pronto, Lourdes Rosina. E dopo ancora, la prima la portei il nome delle nonne, e mica sono la seconda di quell'altra nonna, allora una è stata con la corona e mica con la Rosina. Então, chegando lá, né, o pai dela, gringão, disse lá para o escrivão que ia fazer o registro, que era Lourdes Rosina, porque a primeira que nascia levava o nome da nona, e a segunda, a corona, porque toca falar em italiano. Eccolo. Mica orgoglio di dire che sono italiani che parlano. Mi ha detto che lei può parlare pian pianetto. Eu tenho muito orgulho de me chamar Lourdes e de falar o italiano. E de manter, assim, a nossa tradição italiana, falando também o italiano. Cada che lê 40, ele va via fuori di qua come le è visto. Cada que está aqui dentro hoje não vai sair da mesma forma que chegou. No, perché vi sono venuta qua? Perché approfittando vuoi ringraziare prima il Signore per essere qua stanotte e dopo il pastore Edoardo perché mi dico che l'ha confiato che stesse qua di nuovo. E não é porque eu estou aqui falando, é porque hoje o Senhor me trouxe aqui. Claro, a convite também do pastor Eduardo, que confiou nesse trabalho. E allora vuoi cominciare a parlare, perché nella Bibbia Sagrada che ne tanti versículos che parla sobre coraggio. Ma mi stanotte vuoi parlare sobre mia tutti, perché sennò si staria qua la noite toda. Então hoje eu quero falar especificamente de alguns versículos que estão na Bíblia, porque se falar de todos também não iria dar tempo, mas sim,
vou falar de alguns específicos que falam do coraggio ou da coragem. Em Josué 1:9, ele diz que lá dá ordem para cada um de nós que nós seja forte e com coragem. El gadito cosita, Josué. Em Josué 1:9 está escrito para todos entenderem que é para todos nós termos coragem. El gadi mandava anche que ele para nós é ser forte. E pediu também para sermos fortes, com muita coragem. Com coragem. Que não lemia para apavorar-se, desanimar-se diante de quel que aparece em nossa volta. Que não é para termos medo já na primeira oportunidade, quando aparecer alguma coisa diferente que nos assusta. Por quê? Porque o Senhor, o gadito della sua parola, ele estaria sempre insieme aonde nós estivermos. Porque o Senhor disse, nas suas palavras, que por onde nós andarmos, Ele sempre estará conosco. Mas será que Ele vai insieme nós se nós não hacemos minha? Mas será que Ele vai vir conosco, mesmo quando nós não queremos que venha? La escolha, cada um escolhe aquilo que vai. Mas de uma coisa é certa, quando se escolta e se sabe como é que lê, dopo nós decidimos aquilo que volemos. A escolha é de cada um, mas uma coisa é certa, quando nós escolhemos e decidimos o que queremos, com certeza vai dar certo. Mas quando nós, decidimos que Ele venha sempre em cima no antre, Ele fará sempre aquilo que Ele veio. Para no antre, não aquilo que no antre volemos, aquilo que Ele vuole. Com esta decisão, não corria haver paura. Não corria haver paura. Não corria haver paura, porque Ele dá coragem. Então, quando nós escolhemos e decidimos que Ele venha conosco, com certeza vai dar certo. Por quê? O que Deus escolhe para nós nem sempre é o que nós queremos, mas com certeza é o que é melhor para nós. Mas você viu Farbel, como eu tenho dito, né? Estou caprichando. Você viu Farbel, né? Eu dito quando a construção privada. Isaías 41:10, ele diz cosita, que não lemia para no antre haver paura, porque o Senhor é com no antre. Então, mais uma vez aqui nós vamos repetir, que o Isaías já falava, que não era para ter medo, porque Deus é conosco. Não lemia para ver paura, porque o Senhor é conosco. Lelu que nos dá força, que nos dá coragem. E lelu que tem pela nossa mão. Não é para ter medo, sim, é para ter fé. Que Deus sabe sempre nos guiar. E quando vê que estamos na direção ou no caminho errado, podem ficar tranquilos que Ele pega na nossa mão. Vou dizer que agora quando que quei lá que não se engole me dou tanto, né? Que vou catar-se, entendeu? É como um fiore que ele diz lá, o gás da coca, né? É assim mesmo. Então, quando a gente vê que tem aqueles que se acham o gás da coca, como a juventude também fala, não é muito bom a gente ficar perto. Para que sombrio falar cosita? Porque gente, perante il Signore siamo tutti compagni. Qua nella terra bisogniamo
claro, cada um avere il suo lavoro, ma gente, tutti è importante. Perché quel che limpa la rua è meno importante. Lei è importante, sì, tanto quel che amministra. Assa la cidade sporca per vedere che bel che lei. Então, o que temos que entender é que, perante Deus, todos somos iguais. E cada um na sua profissão, claro, eu tenho a minha, a pastora tem a dela, é o industriário, é o empresário. Cada um tem a sua profissão e ela é necessária, sim, para a gente viver, para a gente tirar o sustento. Mas, para Deus, nós somos todos iguais. A que faz a limpeza, lá o coordenador da equipe, o presidente, o diretor da empresa, seja ela pequena, grande, não importa o tamanho. Cada um tem a sua função. E se alguém deixar de cumprir a sua função, com certeza vai refletir lá na função do outro, porque alguém vai ter que fazer dobrado. E allora, cosa si deve pensare adesso? Devo casa con pochettina pide coraggio? Ma no, perché mi sono questa qua a parlare? Che avevo visto quanti versículos vedete la parola di Dio che parla sobre il coraggio? Ma è chi che dà il coraggio? Del Signore. Che lì, in tutte le bande, Lui está. Então, agora que vocês ouviram as minhas palavras, vocês vão sair daqui e vão para suas casas com mais coragem? Porque eu falei? Não, é porque Deus que tem e passa para nós esta coragem. É só seguir. Saber que sempre vou laurar, mas um tempo vou laurar como gerente de fábrica de calçado. E me veio um desejo mais sagrado de poder, porque lá veio a prática. E me volia fare faculdade de administração, né? Mas gente, ma allora dizia, ma come, né? Dopo 20 fare così? Ma avevo fatto con 38 anni, ma il Signore mi ha pensato, se la pivete dentro della turma, ma vou aprender, vou imparar tanta coisa. Dopo che ho fatto pós, dopo che ho fatto un'altra faculdade, e allora il Signore mi ha pensato in una forma straordinaria, ma perché? Come io sono ascoltando, sono andata avanti, e lui prima davanti, e dopo mi vedrò. E dopo di 20 anni fuori dalla sala di aula, non ho già paura di recuperazione. Ora e gloria a chi? Al Signore, perché mi ha detto, vai, coraggio che mi sono con te. Coraggio che mi sono con te. E allora il coraggio viene da onde? Oh, ma amigo, un coraggio se ti viene insieme. Ma da onde viene insieme che? Signore, il Signore, il Signore. Com 38 anos, ela tinha o sonho de voltar a estudar para a faculdade. Trabalhava no setor calçadista como gerente e pensou várias vezes. E Deus disse, vai que eu vou te acompanhar. E sendo a mais velha da turma, depois de 20 anos fora da sala de aula, não teve nenhuma recuperação, porque Deus abençoou. E depois fez mais uma faculdade e uma pós, e Deus sempre disse, vai que eu vou te acompanhar. Mas ela não só ouviu, ela ouviu, seguiu e fez o que Deus mandou e conseguiu realizar o sonho. Uma faculdade, mais uma pós, e aprendeu muitas coisas na faculdade depois de 20 anos fora da sala de aula. Aveva 38 anni, aveva un figlio piccolino di 2, laurea fuori tutto il giorno, e con 2 di 7-8 anni a casa, perché quando il Signore l'ha dita
che era per me dar, che lui era davanti, mi ho detto, ho fatto una orazione, ho detto, Signore, non vuoi mica perdere il tempo per andare a scuola, per fare recuperazione, no, io voglio essere là dentro e fare la differenza. E eu disse para Deus, eu vou, mas eu tenho um filho de 2 anos, mais 2 de 6 e 7, e não vou perder o meu tempo, deixar de ficar com a minha família para pegar a recuperação. Eu quero ser a primeira, eu quero seguir. E qual è stato il risultato? Il Signore mi ha onorato. Il Signore mi ha onorato. E allora, gente, tutta la honra e tutta la gloria sempre seja dada al Signore. Ah, mi sono dato perché mi sono forte, ho conseguito perché, immaginate, no, gente. Reconheça cada amanhecer, cada anoitecer, agradeça de manhã, ringrazie la notte, tutto lei il Signore, ma bisogna assarlo, che il vai, che il diga cosa che abbiamo da fare. E eu venci, não só porque eu sou forte, mas porque, seguindo os ensinamentos de Deus, Ele também cumpriu e fez acontecer aquilo que disse que iria acontecer. Eu venci, mas não foi por mim, foi pela glória de Deus. Volevo essere abençoado, e allora parole che abençoam. Mesmo que sia temporal, que se levante. Levante, de trio, enfim, de na banda, de quell'altra. La casa di andare ma quando vi dimanda com'è che sta, tutto bene, tutto va bene, nessuno occorre sapere come che va tristezza. Chi che vuole sapere al Signore che bisogna contare, non quell'altro, perché come che ne quel che ascolta e vuole aiutarti, viene quel che dice, bem cosita que voleva. Então, se vocês quiserem ser abençoados, sempre falar palavras de bênçãos, palavras do bem. Não falar coisa errada, coisa feia e nem reclamar, porque às vezes falamos perto de algumas pessoas e elas estavam torcendo exatamente para isso, para a gente ir mal. Poucas querem o nosso bem. E sempre lembrar de agradecer a Deus e dizer, mesmo que a casa esteja caindo, que tenha temporal de todos os lados, eu estou bem. E assim, Deus vai fazer esse bem na nossa vida. Un'altra volta voglio ringraziare il Signore, primo, e dopo ringraziare ancora il pastore per mi ha dato questa opportunità di stare qua. Certo? E allora in nome del Signore Gesù voglio agradecerlo e agradecer a todos que estiveram aqui nessa noite. Amém? Grazie a tutti e che tutti stai bene, ma buscare il coraggio del Signore. Non stai smentegati, certo? Un grande strugão a tutti. Então, mais uma vez eu quero agradecer primeiramente a Deus, segundo o pastor Eduardo, que mais uma vez deu a oportunidade de estar aqui, e aqui eu faço também minhas as palavras da pastora, e sempre lembrar, coragem ou coragem. E o ano que vem, se o pastor convidar, se Deus permitir, nós vamos estar aqui mais uma vez para mostrar para vocês e apresentar o culto italiano.
para assim também a gente fazer a nossa parte para manter viva a cultura dos nossos imigrantes italianos que tanto rezaram. Obrigado a todos e fiquem com a bênção de Deus. Parabéns pra você, nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, com Deus a seu lado, minha vida seja um eterno Nós temos o hábito de abençoar. Estenda a mão aqui, vamos abençoar o pastor. Já conheço há 30 anos. E lá se vai, né? Pai, nós pedimos a tua bênção sobre a vida do teu filho, pela passagem do seu aniversário hoje. É um privilégio ter ele conosco aqui e poder, nesta noite, nesse culto de celebração, abençoar a sua vida pela sua passagem de aniversário e que seja um novo ciclo de bênção, de boas novas, de novidade, de restituição em todos os caminhos. Eu o declaro abençoado na autoridade do nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Não tem churrasco, não tem chazinho, cafezinho lá atrás, tá? Pace a tutti? Paz seja convosco, amém? Bom, para nós é uma alegria a gente estar aqui na igreja como o segundo culto italiano, porque a gente sabe que é tão difícil ver a nossa igreja como uma igreja cristã inserida nas atividades do município, prefeita. Quero aqui cumprimentar então o pastor Eduardo, que essa palavra do tema deste ano, Corádio, representa muito a pessoa dele, e vocês sabem muito disso, quem é membro da igreja aqui. Cumprimentar a nossa prefeita, também o vice-prefeito, porque a igreja quadrangular tem se inserido nas atividades. Isso é muito legal, porque quebra muitas barreiras, muitos preconceitos que as pessoas têm com os evangélicos, com as igrejas cristãs, mostrando que sim, nós somos pessoas comuns, pessoas normais, que vivem no dia a dia com a coragem que todos vivem na comunidade. E para nós o Legislativo é um orgulho e motivo de muita honra, e sabe que aqui eu me sinto muito em casa, sou sempre muito bem-vinda. Então parabéns, pastor Eduardo, por mais um culto, também daqui uns dias mais um café, que todo mundo ainda na cidade acha novidade, e são muitos anos que é feito, né? Então prefeita, vice-prefeito, leve convite para a comunidade, para que as pessoas venham prestigiar ao longo dos anos o café, o culto, para elas conhecerem e quebrar essas barreiras, Rainha Júlia. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceito esse convite, por ter sido eleita rainha dessa festa tão importante para Amaral. E obrigada, pastor, pelo espaço, pelas palavras também, por esse momento, né, Theo? Diz obrigado. Obrigado. Nós não temos ainda a data do ano que vem, mas o ano que vem não vai ser aqui na igreja o culto, tá? Vai ser lá onde nós fizemos lá com o nosso presidente, como é que é o nome lá? Lá no teatro, lá, aquele negócio chique lá, como é que é o nome? Lá no Sicredi, aquele negócio, o teatro do Sicredi lá, aquela coisa linda. O ano que vem vai ser lá, tá, gente, o nosso culto italiano, tá bom? Não, pode ser lá? Amém? Pode ser lá. Agora lá no teatro do Sicredi lá. Muito obrigado pela presença de todos. Obrigado, Rainha, por estar conosco. Obrigado, prefeita. Sabe que eu sou teu fã, minha líder. Vice-prefeito Vilma, muito obrigado pela sua presença. É uma honra estar conosco. Os nossos demais visitantes, simpatizantes, se sintam em casa, a casa de vocês. Eu vou dar a bênção apostólica, mas eles vão continuar louvando. E tu traduz aí a bênção apostólica, né? Não terminou teu serviço. Eu vou rasgar o contrato, né? Pastora Lourdes, não quero apanhar.
Muito obrigado pela presença. É uma honra ter você conosco. Se você quiser, no ano que vem, voltar lá naquele lugar chique lá, chique do último, já está assinado o contrato para o ano que vem. Agora falo com o teu segurança, guarda-costa, motorista, para ele me trazer o ano que vem, tá bom? Muito obrigado a todos que estiveram participando, as nossas equipes que estiveram aí junto conosco, meu muito obrigado. Levanta sua mão para o céu. O amor de Deus, l'amore di Dio, a graça de Jesus, la grazia di Gesù e a consolação do Espírito Santo e la consolação del Spirito Santo seja e esteja sobre cada um de vós. che la sipe e che la stie con cada un di voi. Paz seja convosco. La pace la sia con voi. Tem um cafezinho lá atrás, um chazinho, um biscoitinho, uma bolachinha para vocês. Ti amo Dio, la tua grazia mi manca, io giorno in me, non ti tengo tu me, da momento che mi sveglio, a calde della sera, io canterò della tua. Eccoci proprio di cavare il cappello a Dio, che bellissima festa della religiosità e anche della cultura italiana. Sì, secondo culto italiano della Chiesa del Vangelo Quadrangolare, a invito del pastore Edoardo, con il permesso della pastora Lourdes e del pastor Mauro, è un casale che si è visto là di stazione, allora per pregare in questo giorno e con la grazia sempre di Dio in primo posto, come che loro proprio gadito. È stata una notte per imparare tante cose, mantenere vivo l'italiano. Guarda che bella lavoro c'è una chiesa parlando in italiano, fanno un culto in italiano. In che ho fatto la traduzione, che grazie che ho ricevuto, loro là che era tanta gente importante, la sindaca della comune di Marau, la regina della festa italiana, c'era consiglieri comunali, c'era tantissime gente importante, c'era il vice sindaco anche, era là insieme con la sua sposa. Allora che bellissima festa, a quei che sono andati a prestigiare un struccone di vero cuore, a quei che mi ha invitato, che mi ha dato l'opportunità di essere là e essere pioniero. Come ho detto, l'anno passato abbiamo fatto il primo, questo anno il secondo, e mi sempre torno a dire, dove che si roba della cultura italiana, e se mi invita mi fa questione di partecipare. Sicuramente che sì. Le Frottole del FIFO, 35 anni, programma italiano, tanti show umoristici, noi altri che abbiamo girato in tutti i cantoni del Brasile, menando avanti e piantando le sommesse. Tanta gente in cui che buon che si deve aproveitar questi frutti e anche la umbria di queste piante che noi altri che abbiamo seminato. Ma che buon, mi continuo a fare il mio lavoro sempre pensando in te nonni, quei che se vignesti dall'Italia e dice con poche robe della valigia, tanti non avevano neanche la valigia, solo che proprio la fede, il coraggio e il sudore e le mani e anche le buone idee di sviluppare e di andare avanti, perché se era per venire qua e non fare niente, staria là dove chiser. Allora, un strucconasso, pastore Edoardo, la pastora Lourdes, pastor Mauro, grazie proprio. L'anno che viene abbiamo bel che il posto marcato sarà un evento più grande ancora e abbiamo bel che la confermazione, se Dio mi dà il permesso, sempre noi altri saremo là in il terzo. Ma in questo attimo ringraziamo allora per poter aver partecipato del secondo culto italiano, rento delle commemorazioni della festa italiana della comuna di Marau. Pastore Edoardo, strucconasso di vero cuore,
E adesso saremo là di prestigiare il caffè colonial della Igreja do Evangelho Quadrangular, che anche aderente delle commemorazioni della festa italiana della comuna di Marau. Giusto? Con questo mistero con chiave d'oro ringraziamo a Dio, stuemo radio e vi aspettiamo domenica che viene dalle 7 alle 8 del @Frottole del Fifo, se il nostro canale di YouTube, se il vostro canale di YouTube, sì, e anche se volete rendo del nostro site @Frottole del Fifo. Saremo in tanti posti della regione portando avanti le notizie della nostra cultura italiana. Struconasso di vero cuore, arrivederci!